Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein? Por exemplo, né? Quando a gente vai numa TCC, numa terapia cognitivo comportamental e tal, quando a gente tem esses pensamentos que são desconexos da realidade, a gente vai lá, faz um exercício e prova para si mesmo que por A mais B aquele pensamento não é real. Para esse tipo de pessoa não funcionaria esse tipo de tratamento? Ou funciona? Muito bom. A TCC, existe uma TCC específica para esquizofrenia e as outras psicoses. Só que você tem que ter o mínimo que essa pessoa estável. Entendeu? Porque olha o que acontece, querido. A pessoa tem, vamos supor, eu estou sentindo que estou sendo perseguido, né? E aí eu faço tratamento e às vezes a pessoa, tem gente que responde muito bem ao tratamento, sabe? Tipo, não traz aquele delírio e tudo mais. Só que aí, ok, fica bonitinho ali, faz tudo. Aí você vira para ela e fala assim, você lembra que você implicava com um vizinho que te perseguia? Era verdade? Lembro. Hoje não persegue mais não, mas ele perseguia. Saquei. Entendeu? Tipo, tem aquela sensação, né? Tipo assim, que teve, mas com o tratamento ele consegue seguir, não traz isso como algo vivo para ele que atormenta, tá? Então, eu preciso disso, de ter um mínimo de estabilidade. Por quê? Porque eu consigo trabalhar isso, porque tem alguns que não conseguem ficar, às vezes, com 100%, né, sem a questão delirante, por exemplo, ou alucinação, mas com a terapia, a gente consegue fazer que tenha menos sofrimento para o paciente, para ele poder conseguir conviver com menos dor e sofrimento, entendeu? Só que tem que ter um mínimo de organização, porque se ele tiver desorganizado e tudo, não vou conseguir ter uma resposta, porque para ele está o caos ali, né? Ele está realmente sendo perseguido, por exemplo. Daí que entra, tipo, medicação, antipsicótico e tudo mais? Isso. Né? Então, se a gente colocar assim, então pegar a esquizofrenia, né, que seria o principal, né, do grupo. Então, a esquizofrenia, a gente fala, né, que é o transtorno dentro do grupo das psicoses, né? Afeta 1% da população mundial, no Brasil cerca de 2 milhões de pessoas, né, que é muita gente, ao todo no mundo dá cerca de 25 milhões, onde a pessoa tem essa desconexão com a realidade. Então, nós temos 5 sintomas psicóticos, né, que a gente avalia no paciente para poder fazer o diagnóstico. Nós temos 5, só que o paciente tem que ter 2 deles durante um tempo para poder a gente, né, poder dar um diagnóstico, tá? Então, o primeiro, que é o clássico, é o delírio, tá? Então, delírio é essa crença, né, essa realidade fantasiosa da pessoa. Então, tem a questão de perseguição, né, que é fato. Tem outros também que fica bem interessante. Tem gente que fala, é muito comum falar assim, você está lendo meu pensamento. Entendeu? Ou você roubou meu pensamento. Aqui está vazio, você roubou meu pensamento. E a entonação dele, tipo assim, é de questionamento mesmo. Por que você roubou meu pensamento? Entendeu? Tem gente que fala assim, pegaram meu cérebro, aqui está vazio. Né? Temos isso, tem essas questões. Outros também temos delírio de grandeza, né? Então a pessoa acha que ela pode tudo, né? Que ela pode fazer várias coisas, que tem talvez poderes e tal. Geralmente esse delírio de grandeza costuma ser mais o transtorno bipolar, mas na esquizofrenia pode ter também. Tipo, a pessoa acreditar que é Deus, esse tipo de coisa? Isso é mais da esquizofrenia. Pode. Eu ou sou Deus, ou eu faço parte da Trindade, ou Deus me colocou aqui para fazer alguma coisa a mais especial, entendeu? Aí o povo fala assim, mas isso todo mundo sente especial. Mas sempre vai ser aquilo que sai de um padrão, entendeu? Entendo. Entendeu? Tipo assim, é um padrão. Tipo assim, eu tô aqui porque eu vou colocar o Juscelino Kubitschek no poder, de novo. Entendeu? Então, assim, tem coisa que pode sair desse padrão. Então, temos essa questão, né, de delírio. Temos delírio também de ciúmes, tá? Você está me traindo. E aí gera a confusão, né?
ou o vizinho ali está com um complô contra mim. Alguém, tá? As pessoas estão falando ali, cochichando algo de mim. Então, sempre é algo negativo, né? Então, você vê que ele distorce mesmo essa questão. Tem uma coisa mais paranoica, assim, de que é tudo sempre pro lado negativo da coisa. Sempre Interessante vai ser isso, algo, né? sempre, né? Tipo assim, pra pessoa, óbvio, depende do delírio, né? Se for um delírio de grandeza, que os deuses, é legal assim, pra ela, porque no sentido, ela acha que realmente está com essa missão especial. Só que vai levar um sofrimento porque o meio não vai colaborar com isso. Porque o povo vai falar assim, mas você tá ficando, usando a expressão ruim, né? Doido? Né? Você não é isso. Então, você não tem... A tendência dessa pessoa aqui, ela ficar isolada. Porque ela fala assim, o povo não tá acreditando. Então, leva um sofrimento de uma certa forma. Entendeu? Entendi. Porque os outros não conseguem compactuar com isso. Entendeu? Então, a questão do delírio é algo, né, presente e é algo que atrapalha muito, né? Porque você... essa desconexão, essa certeza, acaba atrapalhando muito a vida da pessoa, né? O segundo são as alucinações, né? Então, as alucinações, a gente fala que são alterações da senso-percepção, alteração dos sentidos, né? Então, da visão, né, do olfato, paladar, audição, o tato. O que é mais comum na esquizofrenia, né, de uma forma geral, é a pessoa ouvir vozes. Entendeu? Então, esse ouvir vozes, geralmente, um dos modelos que explicam é que como se fosse um eco do próprio pensamento da pessoa, né? Então, por isso que ela pode colocar as mãos, né, nos ouvidos e não consegue cessar. Por quê? Porque é uma voz interna, tá? Não é uma voz, às vezes você, eu estou conversando comigo mesmo, não, é completamente diferente. Porque você... quando, né, tem um pensamento e fala assim, eu fico pensando comigo mesmo. Você tem noção do que está acontecendo ali. Entendeu? A pessoa com esquizofrenia, ela perdeu isso. Então, ou seja, começa a ter essas vozes. Pode ser... Pode falar. Pode ser uma coisa... pode ter também dela, entre aspas, traduzir errado o que uma pessoa está falando. Por exemplo, uma pessoa fala uma coisa e ela entende totalmente outra. Até palavras diferentes e tudo mais. Pode. Entendeu? Porque aí, dependendo da palavra, todo o contexto, ele pode achar que aquilo é algo contra ela. Entendeu? Levar uma distorção. Então, esse acaba sendo um perigo. Entendeu? Uhum. Então, essa questão de ouvir voz. Aí, essas vozes têm vários tipos. Então, a pessoa pode ouvir uma, duas, várias. Ela pode ouvir vozes conversando entre si. Aí é classificado em dois tipos. Vozes comentadoras e vozes de comando. Comentadoras, eu falo, você é ridículo, você é feio, você é chato, você não presta, ninguém gosta de você. Okay, então, aquelas vozes que vai, né, falando, né, olha, você vê, você é burro, isso, aquilo, outro. Então, isso gera, né, um sofrimento da pessoa. As vozes de comando acabam levando uma preocupação maior, porque pode falar assim, né? Ali, aquele ali é um inimigo seu. Entendeu? Tá fazendo algo ali. E aí você, naquela tentativa, pode às vezes até agredir para achar que a outra pessoa realmente está contra você. Uhum. Né? Ou então pule, agrida. Entendeu? Por isso que a gente fala que a pessoa com esquizofrenia, ela tratada, ela não oferece riscos maiores. Entendeu? Ela é o nível da população geral mesmo, de violência. Pelo contrário, é mais agredida do que agride. Ela só agride se ela estiver num surto, onde se ela está com um delírio de alucinação, onde ela enxerga aquela pessoa como se fosse um inimigo. Entendeu? Uhum. Então, seria essa questão. Então, essa questão das vozes que é o mais comum. Tem a questão das alucinações visuais, né? Então, a pessoa pode ver imagem distorcida, vultos e tal. Ele é segundo mais frequente, tá? Ainda a alucinação auditiva é maior, mas a alucinação visual pode existir também. Temos também a alucinação olfativa, às vezes a pessoa sente um cheiro podre, lugar que não tem nada podre, entendeu? Então isso fala, mas tá
tem alguma coisa errada e a pessoa, né, um gosto de alguma coisa que não tinha nada na boca, né, de sentir tato, né, que a gente pensa, a pessoa pode achar que está subindo insetos, né, bichos nela, entendeu? Distorção, então você vê que isso gera um problema, porque para a pessoa está acontecendo isso, né? Então a alucinação é essa questão dos sentidos, que eles ficam alterados, tá? O terceiro é a fala desorganizada. A fala, ele geralmente reflete o pensamento, né? Então, se você tem um pensamento organizado, a tendência é você falar, né? Então, por exemplo, você pergunta A, eu consigo responder perfeitamente. Quando a pessoa começa a ter desorganização no pensamento, isso acaba refletindo às vezes na fala, né? Tem gente que acaba falando rápido demais, né? Mas é um rápido que começa a cortar, né, as coisas. Você vê muito isso às vezes quando ou a pessoa está muito agitada ou quando, geralmente, quadro de mania bipolar, você vê muito isso, né? Então as frases vão sendo picadas e tudo. A esquizofrenia, às vezes, pode ter isso, né, um quadro de agitação, mas geralmente é um discurso mais pobre. Não consigo, às vezes, elaborar direito, fica um buraco, um vazio, algo meio incoerente, né? Entendo. Então aí a pessoa vê assim, opa, tem uma coisa estranha aí, tá? Só lembrando assim para o público, para avaliar a questão de esquizofrenia, você tem que avaliar os sintomas como um todo, né? E a história da pessoa, porque não é nada específico. Uma pessoa com ansiedade, ela pode ter uma fala desacelerada e não quer dizer que é psicose, entendeu? A pessoa ter alucinação não quer dizer que é de esquizofrenia. Álcool pode levar à alucinação, dependendo, né, da ingesta. Alguns medicamentos, lúpus pode ter sintoma psicótico. Então, assim, tem que passar por uma investigação. Então, quero deixar claro que assim, são sintomas gerais, mas não é específico. Você precisa de avaliar todo o contexto. Tá? Então, uma questão da fala, o discurso, né, incoerente e tudo, também é um sintoma. Então, esses três primeiros, eles são os sintomas chaves. A pessoa, para ter o diagnóstico, tem que ter pelo menos um deles. Então, tem pessoas que não vão ter delírio, tem pessoas que não vão ter alucinação, tem pessoas que não vão ter fala desorganizada, tá? Porque a gente acha que assim, todo mundo tem que ter delírio. Não. Às vezes a pessoa tem a fala desorganizada mais o sintoma negativo, durante um tempo pode ter o diagnóstico. Então, não é obrigatório ter todos. Tem que ter um, dois, mas tem que ter pelo menos ou delírio e ou alucinação ou fala desorganizada. Entendo. Que seria o principal. Os outros dois, o outro é o comportamento desorganizado. Então, a pessoa às vezes não consegue parar quieta, né? Ela vai para cá, um movimento andar meio bizarro. Tem alguns, você via mais antigamente, que hoje o tratamento é melhor, né? Às vezes a pessoa parecia estátua, sabe? Ficava em posições às vezes bizarras durante horas, né? A gente falava de catatonia. Então, tinha aí muito isso, tá? E isso é considerado alterações, né, do comportamento. Então, o comportamento fica desorganizado. Às vezes, né, o agressivo, a questão desproporcional é uma desorganização, né? E o último é os sintomas negativos, tá? Então, esses 4, a gente fala sintomas positivos. Aí a gente pergunta assim, são os positivos que é legal? São bons? Não, não, são maléficos. A gente fala positivo, é como se fosse produtivo, é o que você consegue enxergar direito, né? Fica florido, então você consegue perceber mais fácil. A pessoa desorganizada, você consegue perceber. Você começa a conversar, fala desorganizada, as ideias delirantes. Esse último são sintomas negativos. Esse negativo, ele é como se fosse de um déficit, é como se fosse tirado alguma coisa da pessoa. Então, esse sintoma negativo, a pessoa pode ter uma dificuldade de demonstrar sentimentos e emoções. É como se ela estivesse anestesiado com relação a isso. Entendeu? Então, ela pode ter apatia, né? Ela não interpretar... Ela pode interpretar, tipo assim, ela sente, mas o demonstrar se torna uma barreira. Não porque ela quer, mas porque a doença está ali impedindo isso. Como se literalmente anestesiasse, né? Então, esses são os 5 sintomas clássicos, né, da psicose. E para ter diagnóstico de esquizofrenia, você tem que ter, né, um desses 2,
produtivos, né? No mínimo assim, 1 mês. E se a pessoa é tratada rapidamente, durante 6 meses apresenta algum prejuízo. Então, o prejuízo que costuma vir, isolamento social. Imagina só, eu não tô porque eu tenho dificuldade de memorizar, de atenção, né? O ambiente ali já não começa a ficar bom para ela, não consegue fazer as coisas, vai se isolar, né? Perturbação do sono. Então, isso começa a trazer prejuízo. Então, a psicose é muito mais do que apenas esses sintomas. Ela gera prejuízos funcionais mesmo.